Quando a gente pensou no roteiro geral desse podcast e definimos que era preciso reservar um episódio inteirinho para contar algumas trajetórias que foram marcadas e ou interrompidas pelo casamento, a maioria delas mais nesse segundo sentido de interromper mesmo, a música A História de Lily Brown, de Chico Buarque, para mim muito marcada pela interpretação da cantora Maria Gadu, ficava ressoando em minha mente. Ela conta a história de uma mulher fascinante, que tinha uma carreira e que, como num romance, encontrou o homem de seus sonhos. Um relacionamento cheio de paixão e emoção aconteceu. E como resultado dos galanteios do companheiro, a visão de Lily foi ficando flu. Apesar de o contexto fornecer pistas sobre o sentido desse termo, flu, FLOU, dei um Google aqui para averiguar. E alguns dos significados atrelados são embaraçada, ofuscada, pouco clara, confusa, difusa, borrada. Em outras palavras, Lily estava completamente envolvida e não conseguia ver mais nada com nitidez. Na história narrada pela música de Chico Buarque, a relação teve como resultado o abandono da vida de estar para que Lily se casasse, pois ele, o tal homem dos sonhos, só a amava apenas como esposa e não como estar. E depois de amassar rosas, queimar fotos e beijar no altar, a história não teve nunca mais romance, nunca mais cinema, drinks, nunca mais rosas, pelunca e também nunca mais feliz. A inspiração vem da insistente necessidade que as mulheres tinham de abandonar uma vida potente e promissora anteriores ao relacionamento. Era tipo uma exigência social, em que quem não a seguisse teria a relação fracassada. É importante perceber também um recorte de classe aqui, né? Pensar em quais casais poderiam abrir mão do trabalho da mulher sem grandes problemas financeiros. Mas não podemos negar que havia um apelo bastante frequente, disseminado e potente, uma exigência que imputou às mulheres muitas renúncias. No caso do nosso podcast, renunciaram a uma carreira esportiva muito bem sucedida. E por isso a expressão ficando flu foi por nós escolhida para denominar esse episódio. Mas é bom adiantar que também contaremos percursos que foram trilhados por outros caminhos e evidenciam que o casamento e a maternidade são sim compatíveis com a continuidade da carreira esportiva no alto rendimento. Bom, eu sou Cássia Lima e esse é o seu podcast Além do Pódio. Eu vou imaginar que a gente já foi proibida, por exemplo, de competir numa Olimpíada, né? A gente não é só atleta, né? Nós somos múltiplas mulheres que fazemos muitas coisas. Através da força individual de cada uma, do profissionalismo nosso, do engajamento que nós tivemos, a gente acabou abrindo portas. Vou me espalhar por toda a superfície que eu puder, porque eu não posso me encaixar num espaço tão pequeno. Eu nasci assim. Nossa primeira atleta de hoje foi uma velocista brasileira que representou o Brasil nas Olimpíadas de 1948. Luísa, você pode nos contar um pouco sobre quem foi Helena Cardoso de Menezes? Bom, a Helena Cardoso de Menezes foi uma velocista brasileira. Ela nasceu em 22 de janeiro de 1927 em Salvador, na Bahia. Ela era conhecida como Heleninha. Ela iniciou a prática de atletismo no Fluminense quando era aluna da Escola Nacional de Educação Física e Desportos, onde se formou também em curso superior. Infelizmente, encontramos poucas informações sobre a trajetória da vida de Helena, mas sabemos que ela foi um dos principais nomes do atletismo brasileiro na década de 50. Como eram as notícias de jornais, Luísa? E sobre ela representar o Brasil? Quais que eram as expectativas? Nós identificamos algumas notícias nos jornais, onde os jornais viam a atleta como favorita nas competições. Não somente a Helena, mas o Clube Fluminense comandava o atletismo feminino nessa década. Ela foi campeã brasileira e sul-americana, ela bateu recordes continentais e nacionais e passou a ser chamada de Pipa Azul das pistas de atletismo. Quando ela representava o Brasil, os jornais eles ficavam entusiasmados com as chances de medalhas nas competições. Ela era uma das grandes esperanças do triunfo brasileiro. Em uma reportagem que nós encontramos no jornal A Tribuna, nós conseguimos nitidamente notar essa expectativa de medalha.
Essa reportagem, ela traz a trajetória das atletas no Sul-Americano de Buenos Aires, onde as brasileiras não começaram a competição tão bem assim. E isso acabou por deixar todo mundo chateado com o desempenho das atletas. Porém, no decorrer da competição, elas conseguiram se superar e alcançar as expectativas dos brasileiros. Heleninha também representou o Brasil nos Jogos Olímpicos em Londres em 1948 e em Helsinki em 1952, nas provas de 100 e 200 metros rasos e no salto em distância. Apesar de carregar duas participações olímpicas em seu currículo, pouco sabemos da sua trajetória após a vida de atleta. Exatamente. Nós sabemos que a Helena se casou e deixou o esporte. Um dos últimos registros que nós identificamos é sua foto de casamento. A Helena ela foi uma atleta muito importante no clube fluminense, onde chegou até a fazer parte do conselho deliberativo do clube. Ela morreu em dezembro de 2020, aos 93 anos de idade. Bom, dando continuidade na apresentação dessas mulheres, vamos falar sobre Eleonora Margarida Josefina Smith Bulau, que ficou conhecida como Eleonora Smith. Isso mesmo, Mari. Ela foi anunciada como uma festejada campeã paulista e única representante feminina de São Paulo. Ela era filha de atletas alemães e nasceu em 23 de agosto de 1931 em São Paulo. A mãe, ginasta, e o pai fazia saltos ornamentais. Eles migraram para o Brasil em 1920 e logo viraram sócios do Esporte Clube Germânia, onde começou, né, a Eleonora a treinar saltos. Fabiano Pris de Witt, em seu livro sobre a história das mulheres na natação brasileira, publicado em 2012, conta que durante a infância Eleonora passava muitas horas no clube, praticando esportes com sua família. Foi por incentivo de um treinador, amigo do pai, que Eleonora começou a treinar mais detidamente, mas não na natação, e sim nos saltos ornamentais. Sobre o Esporte Clube Germânia, quais foram os fatores que fizeram com que Eleonora deixasse de treinar na época? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, o clube precisou ser remodelado e até mesmo alterar seu nome por exigências do governo Vargas. Por conta de sua origem alemã, somente em 1946, Eleonora pôde retornar aos treinamentos na organização, que foi renomeada, e agora chamando Esporte Clube Pinheiros. Valporto relata que a família de Eleonora sofreram uma dupla exclusão, dos brasileiros, por serem alemães, e pelos alemães de São Paulo, por ser seu pai antinazista. Em janeiro de 1947, o Diário da Noite noticiou as provas de natação e saltos, tanto da plataforma como do trampolim, que foram realizados no Clube Recreativo Tietê, e destacou a performance de Smith no trampolim, registrando que dia a dia ela se fixava como uma das melhores saltadoras nacionais e provável defensora do Brasil, no Campeonato Sul-Americano que ocorreria em Buenos Aires. De fato, a atleta disputou e sagrou-se campeã sul-americana. Como foi a participação de Eleonora nos Jogos Olímpicos? Bom, a almejada vaga nos Jogos Olímpicos foi conquistada por Eleonora no início do ano de 1948. E em maio, no pré-olímpico, realizado no Pacaembu, a atleta melhorou consideravelmente sua performance no trampolim e na plataforma. Contudo, por ordem da Confederação Brasileira de Desportos, a CBDA, a equipe de saltos ornamentais não iria a Londres. Passado alguns dias, seu treinador, Kanishi Sato, avisou que ainda havia vagas na natação. Após treinar por cerca de 2 meses, na última seletiva, Eleonora passou para a prova dos 100 metros livres, contrariando seu pai, que acreditava que a filha era muito nova para ir aos Jogos Olímpicos. Eleonora foi para a Inglaterra, aprendeu a virada olímpica na sede do evento, competiu, mas não chegou a final. Ao retornar ao Brasil, voltou aos esportes que dedicava prioritariamente e foi, em 1949, campeã paulista em 2 provas. Apesar de parecer fruto do acaso, o deslocamento de Smith para a natação guardou relação também com resultados alcançados em competições dessa modalidade. Eleonora sempre se destacou na natação, e os jornais da época revelavam que ela seria a rival de Coutinho. Você pode nos contar um pouco sobre, Cássia? Bom, assim, o que a gente conseguiu encontrar, né, nos relata que no final de 1947, ela foi anunciada como a figura máxima em evento organizado pela Federação Paulista de Natação. A reportagem do Diário da Noite enfatizou ainda que Eleonora chegou perto de superar os resultados de Piedade Coutinho. No dia seguinte, o jornal ressaltou novamente o desempenho dela,
dessa vez designando-a como a rival de Coutinho, como uma estrela que surgia na natação e como uma esperança para a próxima Olimpíada. Mesmo diante de resultados expressivos, também na natação, a dedicação mais decisiva aos treinamentos e as conquistas nos saltos em competições anteriores e posteriores aos Jogos Olímpicos provoca reflexão sobre como teria sido, né, seu desempenho em 1948 em Londres, caso tivesse disputado na sua especialidade. Ou seja, se tivessem enviado a delegação de saltos ornamentais, será que a Eleanor Smith não teria sido destacada, talvez até uma medalhista? Né? Essa mudança brusca com um tempo tão curto de treinamento pode ter atrapalhado. Uma outra curiosidade sobre ela é que ela era uma mulher muito bonita. E por conta disso era muito requerida por atletas, jornalistas e fãs. Vale comentar que recorrentemente foi registrada por meio de fotografias pela imprensa brasileira. A gente encontrou muitas fotografias dela. E David, né, o autor do livro que eu mencionei, conta que era às vezes comparada com uma atriz hollywoodiana, a Estelle Williams, e confundida com atletas alemães por, por seu porte físico. E quanto à vida pessoal de Eleonora, ela conciliou com sua carreira ou precisou abandonar as piscinas? Com 29 anos, em 1960, Eleonora abandonou o esporte para se dedicar à família. Decisão comum entre as mulheres, não apenas no ambiente esportivo. Em entrevista cedida ao pesquisador Fabiano David, Eleonora relatou que, abre aspas, como atleta sentiu o machismo do pai, que se casou em 1953 e que a família do marido não apoiava a união como mulher atleta e filha de alemães. Posteriormente, após engravidar, o marido não permitiu sua participação no Campeonato Sul-Americano de São Paulo, no ano seguinte. Como ressalta David, tendo como fonte de relato a fala da própria atleta, abre aspas, o casamento afastou Eleonora das piscinas e do sonho de ser médica, por imposição do marido. Mas ela assumiu outra missão, ser mãe, esposa e administrar o lar, na qual se realizou. Eleonora reflete que se enquadrou pacificamente no papel destinado às mulheres da época, talvez por influência da criação no lar patriarcal, que recomendava, na infância e adolescência, zelar pela moralidade feminina, não caindo em má fama, e adulta, ser mãe e administrar o lar. O relato de Eleonora é revelador que muitas mulheres não conseguem furar a bolha e acabam assumindo para si algo que foi traçado como uma imposição social para elas. Mas sempre ficamos como se tivessem permitido ser quem ela era, não teríamos mais histórias para contar sobre o percurso esportivo de Eleonora? Eu acho que sim. Agora, Helena, vamos para mais uma história. Está pronta? Prontíssima, Cássia. Não é todo dia que a gente fala sobre uma atleta que passou por tantas mudanças na vida, reviravoltas, e ainda assim deixou sua marca nos saltos ornamentais. Por onde que a gente começa? Vamos começar, Helena, contando que Maridava poderia compor o nosso primeiro episódio. Aquele que a gente conta um pouquinho sobre as pioneiras. Se você não ouviu, fica a dica, volta lá, hein? Pois bem, Maridalva foi a primeira brasileira a representar o Brasil na modalidade de saltos ornamentais e foi também a única representante feminina nos Jogos Olímpicos de 1956. No entanto, sua trajetória foi tão permeada de imposições familiares, marcadas pelos costumes sociais do período, que ela não poderia ficar de fora desse episódio aqui, o Ficando Flu. Quando desembarcou do Lloyd brasileiro, no Porto de Santos, Mari tinha apenas 15 anos e fez a viagem com sua família por conta da transferência de trabalho do pai. Como ela relatou com o pesquisador Oscar Valpur, naquela época, uma moça solteira devia obediência ao pai. Se ele tinha que mudar de cidade, a gente ia junto. Já estou imaginando o cenário. Rio de Janeiro, anos 40, a Mari chegando, começando a treinar no Fluminense, mas o trampolim começou como? Como diversão? Exato! Assim que estabeleceu, na então capital nacional, ela começou a treinar natação nas dependências do Fluminense e acabou se apaixonando pelo trampolim, que no início era só uma brincadeira, mas logo virou coisa séria, com treinamentos cotidianos e intensos. Detalhe, ela ainda conseguiu conciliar isso com a faculdade de contabilidade que concluiu em 1955. Nossa, e ela ainda trabalhava, né? Sim, em entrevista ao Porto, Mari contou que sua rotina era muito pesada. Ela trabalhava como contabilista no Instituto Nacional de Imigração e Colonização e ainda encaixava os treinos de manhã e à noite nos dias de semana.
além das manhãs de sábado e domingo, que também eram dedicados aos saltos. E mesmo assim, ela ainda conseguiu se destacar em várias competições e ainda se classificou para os Jogos Olímpicos de 1956. Mas olha, imagina o burburinho das vizinhas dela. A viagem dela sozinha não caiu muito bem. Nem me falo. As vizinhas da mãe achavam um absurdo ela viajar com 48 homens. Segundo o Valporto, elas mal sabiam que Mari namorava com um dos colegas de equipe, que ainda era 3 anos mais novo que ela. Dá para imaginar a cara dessas mulheres se soubessem disso? Eu imagino. E como que foi essa viagem? Longa. Foram 2 dias de avião com várias escalas. Mas ela estava sob os cuidados de João Avelange, que era amigo da família e presidente da Confederação Brasileira de Natação na época. Pelo menos ela teve, né, um suporte. Sim. Agora me conta, Cássia. Ela voltou para o Brasil cheia de planos, né? Com certeza. Depois da experiência nos Jogos, ela queria intensificar os treinos, mas sua carreira foi interrompida quando a família decidiu voltar para sua cidade natal, no mesmo ano, em 1956. Merita, como Maria era carinhosamente chamada, relatou que tentou argumentar, dizendo que sua vida, emprego, esporte, estava tudo no Rio. Mas em 1956, uma moça solteira de 22 anos morar sozinha era algo impensável. Dá para imaginar o quanto que deve ter sido frustrante. E aí, o que que aconteceu com ela em Belém? Em Belém, ela não conseguiu continuar nos treinos, porque não havia piscina adequada. E ela também não se sentia motivada. Passou o ano todo empregando seu tempo em convencer o pai a deixá-la voltar. Com a ajuda de João Avelange, que garantiu a recuperação do emprego e apoiou, né, que ela conseguisse ficar em casa de amigos, parecia que estava tudo se resolvendo. Mas aí veio um pedido de casamento insistente de um jovem de uma família amiga. E Mari acabou cedendo, aceitou o pedido, se casou e teve 2 filhos. Não acredito. Ela parou de treinar. Parou, mas aí vem um plot twist. Poucos anos depois, em 1963, o marido dela cometeu suicídio, deixando Mari viúva e com 2 filhos pequenos. Nossa, que situação difícil. E aí ela voltou para o Rio? Sim, o acontecimento marcou profundamente a vida da família. E ela foi em busca de novos ares, tanto para ela, como principalmente para os filhos. E aí ela retornou para o Rio e os pais também acabaram acompanhando. Caramba. E agora com filhos, né? Eu imagino que a rotina dela ficou ainda mais pesada, que já era pesada. Muito. E ela conciliava trabalho, cuidado com os filhos e voltou a treinar. Mari ainda sonhava em retornar aos Jogos Olímpicos em 1964 e se dedicou muito para isso. Conquistou resultados importantes em várias competições, mas como ela relatou a Valporto, o esporte precisava de corpo, coração e pensamento. Não dava para dar tudo isso com 2 filhos para criar. É, que trajetória incrível. Mais que uma atleta, ela foi uma mulher que enfrentou, né, as normas da época, lidou com o luto de um esposo por suicídio, né, e com o desafio de ser mãe solo. Enfim, que história, Cássia. Precisamos sempre de relembrar histórias como a dela. Passando agora para outra atleta, Letícia, você poderia nos contar um pouco sobre quem foi Piedade Coutinho? Claro! Piedade nasceu no Rio de Janeiro em 1920. Desde cedo demonstrou interesse pela natação, defendendo clubes como o Guanabara, o Vasco e o Flamengo. Naquele tempo, o esporte era muito relacionado às práticas da Marinha, e um comandante inseriu a jovem nos treinos do Clube de Regatas Guanabara. Ela chegou aos Jogos em 1936 com apenas 16 anos. Apelidada de Garota Prodígio pela imprensa brasileira, a nadadora se tornou a grande esperança dos Jogos Olímpicos de Berlim, mobilizando a desconstrução dos estereótipos de fragilidade e menina aferidos a ela. E foi nessa edição que Piedade Coutinho se destacou, chegando à primeira final olímpica da natação feminina brasileira, conquistando o 5º lugar nos 400 metros. Nossa, que bacana. Eu acho interessante ressaltarmos que a edição dos Jogos de 1940 e 1944 não aconteceram, né? E é justamente nesse período que a Piedade estava no seu maior rendimento, inclusive com grandes chances de pódio, junto com a outra brasileira Maria Leite. Exatamente, Luísa. E foi no meio dessa história toda que Piedade Coutinho, durante um curto período, abandonou as piscinas para poder se dedicar à família. Sua saída repercutiu muito na imprensa brasileira.
Reportagens anunciavam que a saída de Piedade Coutinho, a grande campeã sul-americana, teria marcado a fase decrescente que ora preocupa os dirigentes da nossa natação. Mas, em uma decisão incomum entre as atletas, no ano de 1943, ela retornou às competições, sendo encarada com surpresa, pois era comum o entendimento de que a mulher deveria cuidar do bem-estar do lar e da educação dos filhos. E após esse retorno, ela foi muito atacada pela imprensa e pelas pessoas que acompanhavam a natação na época, né? Sim, ela foi constante alvo de julgamentos e em entrevista à Rede Globo de televisão, em 1997, ela afirmou: existiam muitos tabus naquela época, em que a mulher não podia nadar, que a mulher era uma dona de casa, casada, com filhos. Não podia fazer esportes, era feio. E eu acho que eu dei um exemplo à mulher brasileira, que nós podemos fazer isso e devemos. Não só para darmos exemplo aos nossos filhos, à juventude, é para o nosso corpo, a nossa saúde também. Muito impressionante essa fala de Piedade, que é reveladora de tantos preconceitos sofridos pelas mulheres, né? E o mais legal é que a atleta continuou treinando e melhorando seu rendimento, conquistando recordes brasileiros e sul-americanos, sendo o principal nome do revezamento na edição dos Jogos Olímpicos de 1948, em que as atletas ocuparam o sexto lugar na competição, conquista expressiva até os dias de hoje. Inclusive, uma curiosidade, em 48 a Piedade foi aos Jogos Olímpicos acompanhada de seu filho, Frederico. Bem lembrado, Luísa. De acordo com Eleanor Schmidt, Piedade tinha uma personalidade forte e tinha como foco central na sua vida o esporte. Ela exigia à CDB a presença do filho e do marido nas competições internacionais, bem como o pagamento de diárias atrasadas, das quais ela e outras atletas tinham direito. E é nessa época que ela recebeu o reconhecimento da imprensa brasileira, que tanto a havia julgado há um tempo atrás, quando ela resolveu voltar ao esporte. Eles diziam: Piedade Coutinho Tavares é como vinho, e a campeoníssima continua sua marcha vitoriosa, lutando contra os cronômetros, dando combate às suas marcas antigas, ao poderio da juventude. Ontem, notável feito, uma flecha deslizando, e hoje, senhora, mãe de um filho, mas sempre firme em busca de novas glórias e novos sucessos. Bom, vamos dar sequência, né? Falar sobre uma mulher que, além de pioneira no esporte, ela nunca se afastou, né, do hipismo e seguiu abrindo caminho e inovando. Estamos falando, então, da Lúcia Simões, a primeira amazona brasileira a competir nos Jogos Olímpicos. Isso mesmo, Helena. A história de Lúcia é fascinante, tanto pela sua trajetória esportiva, quanto pela sua capacidade de se reinventar dentro do esporte. Ela começou muito jovem, aos 10 anos já estava nas pistas e com 17 anos representou o Brasil nos Jogos Olímpicos do México em 1968. Uma conquista extraordinária para qualquer atleta, ainda mais para uma mulher em uma época em que o esporte era amplamente dominado por homens. É isso mesmo. O interessante é que, ao contrário de outras atletas e pioneiras, a Lúcia ela não deixou o esporte ao se casar. Pelo contrário, o casamento dela foi com um atleta também olímpico, Antônio Alegria Simões, que acabou se tornando, né, uma parceria entre os dois que ampliou ainda mais a atuação dela no hipismo. Juntos, eles fundaram o Paddock Condomínio Equestre, localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que virou um centro importante para o desenvolvimento do hipismo no Brasil. Ali eles organizaram competições de torneios e Lúcia, com todo o seu conhecimento e experiência, passou a treinar novos atletas, moldando futuras gerações do esporte. Mesmo com a chegada dos filhos, isso também não impediu que ela continuasse a sua trajetória no esporte. Ela não só seguiu competindo e treinando, mas também ela inovou a se tornar desenhista do percurso, né, para as competições de hipismo. E ela ocupou o cargo de vice-presidente da Federação Equestre do Rio de Janeiro, e por muitos anos ela sempre continuou contribuindo para o esporte. Exatamente. Lúcia foi uma atleta incrível, bicampeã sul-americana e reconhecida internacionalmente, mas também foi uma figura fundamental fora das pistas. Sua atuação na formação de novos atletas e no desenvolvimento de competições de hipismo no Brasil
foi essencial para estruturar o esporte no país. A Sociedade Hípica Brasileira a considera uma das maiores Amazonas do Brasil. Sim, interessante que talvez ela apareça como uma das pioneiras também, pra gente falar sobre cargo de gestão, né, essa vice-presidência da federação. E Lúcia Simões, então, nos mostra, eh, que é possível, né, equilibrar a vida pessoal e profissional, e que é importante a gente também não caia num discurso meritocrático ao falar disso. É claro que, ela ter se casado como uma atleta e o hipismo ser no esporte elitista pode ter favorecido a essa continuidade dela do esporte. Ela é sem dúvida um exemplo de reinvenção e de deixar um legado duradouro no esporte. No entanto, é importante lembrar que nem todas tiveram as mesmas oportunidades, infelizmente. Sabemos que no mundo esportivo também existe outro cenário, um cenário de diversas desigualdades, inclusive a salarial. Essa é uma temática muito relevante e atual, né? Existem uma série de pesquisas que mostram essa disparidade salarial, né? A gente pode citar como exemplo uma pesquisa realizada em 2023 pelo Ministério do Trabalho, em que foi possível identificar que as mulheres elas ainda recebem 21% a menos que os homens. E essa diferença, ela salta para 50% quando a gente compara homens brancos com mulheres negras. No esporte, não é diferente, né? A gente tem um exemplo, né, que é uma pesquisa realizada pela CNN, que analisou a disparidade salarial entre os homens e as mulheres na Copa do Mundo. E revelou que as jogadoras mulheres, né, na Copa do Mundo feminino, elas ganham apenas 25 centavos para cada dólar dos jogadores homens. Quem participa com a gente, fazendo seus comentários, expondo esses dados, é a professora Miriam Poças, da Faculdade de Políticas Públicas da UENG. É importante também a gente discutir que, somado a essa disparidade salarial, essas atletas mulheres, elas enfrentam outros problemas relacionados à questão do gênero, né? Problemas esses que são recorrentes, como, por exemplo, a falta de reconhecimento, a discriminação sexual, que é maior, principalmente em esportes que são socialmente considerados masculinos, o assédio, além das dificuldades relacionadas à escolha de ser mãe, né. Por quê? Porque além disso, a gente não pode ignorar que no Brasil, como em outros países do mundo, né, as mulheres elas são responsabilizadas em sua maior parte ou em sua totalidade, não apenas por cuidar dos outros, né, filhos, pessoas idosas, pessoas enfermas, como também pelas atividades domésticas. Esse trabalho, ele é um trabalho contínuo, invisível, extenuante e muitas vezes ele ocorre sem o devido apoio e valorização, o que tem um impacto direto na saúde mental e física dessas mulheres, né. De forma geral, o mercado de trabalho, ele não estimula a maternidade, né. A gente pode perceber que muitos contratos de trabalho não optam pela licença maternidade e paternidade estendida, assim como poucos aderem ao auxílio creche. Além disso, a gente tem que lidar com uma dificuldade que muitas mulheres têm em conseguir uma rede de apoio gratuita. Por isso, a baixa remuneração das mulheres é também um fator determinante quando é preciso pensar sobre a terceirização dos cuidados com a criança. Porque se você colocar na ponta do lápis, muitas vezes fica mais barato a mulher assumir as responsabilidades, né, dos cuidados com a casa, dos cuidados com os filhos, do que delegar esse trabalho para um terceiro e remunerar esse trabalho, né? Por exemplo, com a contratação de babá, empregada doméstica, pagamento de mensalidades escolares. Assim, muitas mulheres elas acabam abrindo mão do seu trabalho e da sua carreira. É muito importante, né, a gente precisa refletir sobre as renúncias que as mulheres têm feito para alcançar resultados, assim como sobre quantas delas desistiram dos seus resultados, pois não estavam dispostas a renunciar. Somado a isso, a gente precisa também refletir e ponderar se os homens eles enfrentam esses mesmos desafios e dilemas, né? E se essas responsabilidades competem apenas às mulheres. Nós sabemos que as várias imposições às mulheres ainda não foram totalmente superadas. Ainda há muitos discursos e muitos defensores fervorosos deles que afirmam ser o espaço doméstico o lugar feminino, que tudo mais é menos importante, secundário, e que devíamos nos alegrar com o que chamam de cuidado. No entanto, vivemos em um país que, por vezes, matar em nome do amor foi considerado legítimo, um
crime passional, como alguns ainda nomeiam. Um país que possui números muito elevados de mulheres mortas por seus parceiros, fora todos os demais tipos de violência doméstica sofrida. Seguimos lutando para que um dia seja possível, abre aspas, a mulher amar em sua força, não em sua fraqueza. Não para fugir de si mesma, mas para se encontrar. Não para se demitir, mas para se afirmar. Nesse dia, o amor se tornará para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal, como nos instiga e motiva Simone de Beauvoir. Nosso episódio evidenciou como os percursos trilhados pelas atletas foram balizados por certas expectativas do que é próprio do gênero feminino. Aceitando ou rompendo com essas imposições, todas elas, Helena, Mari, Leonora, Piedade, Lúcia e tantas outras que não mencionamos, tiveram que lidar com essas expectativas. Seguimos também enunciando que somos donas dos nossos corpos, percursos, escolhas e histórias. Agradecemos, queridos ouvintes, por estarem conosco até o momento. Esperamos que tenham gostado do nosso episódio. Não percam o próximo episódio da nossa série, no qual vamos abordar as carreiras esportivas que foram limitadas devido a episódios de racismo. Até a próxima! Esse episódio foi produzido por equipe de pesquisa composta por mim, Cássia Lima, as estudantes de graduação do curso de Educação Física da UENG, Luísa Lima de Paula, Karina Assis, Sara Moreira e Mariana Oliveira. E de História também da UENG, a discente Daiane Gama. A estudante de Educação Física da UFMG, Letícia Silva, e a mestranda da UFMG, Helena Joia. O conteúdo deste episódio e dessa série resulta de pesquisas realizadas nos anos de 2022, 2023 e 2024. Todas com fomento do Programa Institucional de Apoio à Pesquisa da Universidade do Estado de Minas Gerais, conhecido pela sigla PAPQ-UENC. Tal suporte se dá pela concessão de uma bolsa de iniciação científica. A música Gigantesca, de autoria da cantora e compositora Mariana Volker, compõe a vinheta dessa série, bem como trechos de reportagem do Esporte Espetacular, exibida em 8 de março de 2024. A identidade visual da série foi concebida por Helena Joia. A gravação do episódio contou com o suporte técnico do web designer Túlio Lopes. Na edição, realizada por Sara Moreira e Mariana Oliveira, utilizamos os aplicativos Audacity e Shotcut. O título do episódio faz referência à música de Chico Buarque, A História de Lili Brown. Nesse episódio, contamos com a participação mais que especial da professora da Faculdade de Políticas Públicas da UENG, Miriam de Castro Poças, que é também ex-bailarina e mãe de gêmeas. Na sua exposição, Miriam faz referência a dados oriundos de pesquisas, que estão disponibilizados nos sites da Câmara Legislativa, do Senado, da Agência de Notícias do IBGE, da CNN Brasil e da revista Forbes. Essa série de podcast é vinculada à universidade pública e não conta com outras formas de financiamento.